Olá, como nós estávamos referendando no nosso outro vídeo, nós estávamos falando da relevância da ciência política dentro da nossa sociedade, dentro do estudo do direito, e essa ciência política também tem toda uma historicização que é de extrema importância para nós quando trata dessa relação de poder e dessas relações de organização da vida em sociedade. Desde a nossa antiguidade clássica, o ser humano ele já criava mecanismos de poder e ele tentava garantir, de alguma forma, a estrutura e a organização da sociedade. Apesar de ainda não existir uma terminologia para aquilo que nós chamamos como ciência política na Grécia e na Roma antiga, mas alguns textos de legisladores e governantes e até mesmo filósofos como Platão e o nosso Aristóteles já demonstravam grandes esforços extremamente intelectuais para melhor entenderem e buscarem organizar esse meio político, essa relação política dentro da nossa vida em sociedade. Durante a figura do Renascimento, o nosso destaque vai ser para com a figura de Nicolau Maquiavel com a obra O Príncipe. O Maquiavel, ele desenvolve os seus estudos sobre o modo de como o governante deve agir, expondo suas teorias na obra O Príncipe, que é uma fonte bibliográfica de extrema importância, extremamente fundamental, não só para os estudos da política, como da ciência política em si e do direito. No século XVI, o jurista francês Jean Bodin deu significativas contribuições também ao entendimento dos mecanismos políticos em âmbito absolutista. No século XVII, nós podemos destacar o filósofo e teórico político Thomas Hobbes, com a estrutura de O Homem ao Lobo do Homem, trazendo o mito da figura do Estado por intermédio da figura do Leviatã, na sua clássica obra, não é verdade? E também trazendo algumas defesas em estrutura das políticas, porém também absolutistas. No século XVII, nós podemos destacar a figura de John Locke, aquele que se refere que nós somos como uma folha de papel em branco e que é o meio que vai nos moldar, que o meio que vai desenvolver o nosso intelecto, vai formar o nosso desenvolvimento intelectivo, cognitivo, e ele vai trazer a figura de um liberalismo político necessário e que possa permitir uma evolução econômica dentro da vida em sociedade. Esse liberalismo não era nada compatível com a antiga política absolutista de Hobbes, de Jean Bodin. Partindo para o século XVIII, os teóricos iluministas como Montesquieu, do espírito das leis, né, e Voltaire foram os responsáveis por uma renovação nas teorias políticas, defendendo uma noção de Estado que fosse mais justa, que expandisse a cidadania para um maior número de pessoas. E é nessa época que nós vamos ter a defesa das liberdades individuais e a noção da tripartição do poder político dentro de um Estado que passa a ser democrático. Ideia essa que devemos ao nosso filósofo Montesquieu na obra O Espírito das Leis, quando ele estabelece a subdivisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. No entanto, a delimitação da ciência política como um campo autônomo e sistematicamente organizado só veio a existir em meados do século XIX, no contexto do nascimento das ciências sociais, em especial da sociologia e da antropologia. Até então, que os teóricos políticos haviam feito pendiam apenas para algumas especulações filosóficas de o que, por quê, para quê, como. Nada tão definido como uma ciência. Ciência essa que se tornou o que nós conhecemos hoje como ciência política. E foi através do filósofo francês Auguste Comte, positivismo jurídico, né, que postulou a necessidade de uma ciência humana capaz de estudar rigorosamente a sociedade a fim de estabelecer os mecanismos de progresso dentro da sociedade.
Vai ser com a evolução dos métodos relativos a essa ciência que vão se dar aos estudos filosóficos, sociológicos e econômicos, e aí nós destacamos a figura de Marx e do filósofo e sociólogo francês Émile Durkheim, além de outros pensadores que começaram a buscar outras delimitações que saíssem do eixo específico da sociologia e se aprofundassem em temas semelhantes e mais específicos às suas áreas. Essas novas subdivisões passaram a ser então a antropologia, que vai surgir por intermédio de estudo dos teóricos como Herbert Spencer, e a ciência política passa a ser um termo criado pelo historiador Adams em meados de 1880. Desde então, a nossa ciência política estabeleceu-se como um campo autônomo de estudo, tendo seu primeiro foco, o seu primeiro estudo fixado nos Estados Unidos e depois se desenvolveu bastante na França e na Alemanha. Já aqui no Brasil, a ciência política ela passou somente a ser sistematicamente organizada, estudada e praticada de uma maneira autônoma, sem estar formalmente vinculada ao estudo da sociologia a partir de meados do século XX. Então é algo extremamente recente, é algo extremamente novo, o estudo da ciência política dentro da nossa sociedade brasileira, principalmente dentro do direito, como uma forma de exercício do poder da figura do Estado. Nós terminamos em breve com o nosso próximo vídeo e aí nós encerramos um pouquinho da história da ciência política e a sua relevância social.